O principal objetivo da medicina chinesa é a prevenção, é a longevidade, é promover saúde e, claro, tratar, né? Quando o desequilíbrio está instalado, a gente trata. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Mais um consultório aberto. Na verdade, estou abrindo a porta para a fertilidade, para a saúde, para a medicina chinesa. É um prazer estar recebendo a segunda profissional acupunturista e através da Érica, que esteve aqui, falou sobre você, Fernanda, e sei que hoje já, né, que a Fernanda também integra a equipe da Érica e é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Prazer estar num espaço como esse para falar da medicina chinesa. Apresente-se e, além de falar de você, do que você está fazendo e há quanto tempo, queria que você falasse um pouquinho também do que te despertou, porque você, como biomédica em primeira formação, né, o que te levou aí para a medicina chinesa, para a acupuntura. Fica à vontade, o consultório é seu. Então, a biomedicina veio primeiro na minha vida. Tinha muita certeza. Quando me inscrevi no vestibular, fui para biomedicina e durante toda a formação, era super feliz ali, adorava tudo e tinha certeza absoluta. Me formei para análises clínicas. Então foi um caminho de muita paz no coração de que estava na área certa. E quando comecei a atuar, gostei muito também da atuação como biomédica no comecinho. Porém, logo aquilo foi não fazendo mais sentido para mim. Ficar atrás de uma bancada, analisar exames, mas não saber, né, a história daquele paciente que estava por trás daquele exame. Me sentia como se eu não pudesse, de fato, agregar mais. Acho que é um pouco por aí e um pouco também. Sempre quis muito ser feliz com o que eu fazia, com propósito, ver no meu trabalho algo que realmente fizesse um sentido. E aí, quando eu comecei a atuar e fui me desanimando um pouco da profissão ali, de não ficar satisfeita mesmo, foi quando eu comecei a contestar e pensar. Assim, na verdade, eu fiquei doente, tive síndrome do intestino irritável, com essa insatisfação mesmo, de não estar gostando daquela área, e aí decidi romper, assim, falei, não, não é isso que eu quero para minha vida, então vou ter que buscar.
E ali eu ainda era 20 e poucos anos. E nessa idade a gente pensa que tá velha demais para Sim. tudo, para transições, né? Uma crise. Mas aí fui, cortei, falei, não quero mais saber disso, saí do laboratório, fui trabalhar na parte administrativa, nada a ver com a área da saúde, para refletir, me analisar mesmo e decidir qual caminho que eu seguiria. E aí, nessa, ficar pensando, na verdade, nessa época eu também não procurei uma ajuda psicológica, por exemplo, deveria, hoje, olhando para trás, faço terapia agora há anos, mas na época eu não fiz. E fiquei eu mesma tentando entender. E aí, durante a minha formação, o biomédico é uma área boa porque ela tem amplo mercado, né? A gente pode escolher diversos caminhos. E durante a faculdade, a gente teve um seminário com vários biomédicos de diversas áreas. E lá teve um biomédico acupunturista. E eu lembro de assistir a aula dele, que ele deu uma introdução do que era a medicina chinesa, como a medicina chinesa atuava, e eu fiquei encantada. Eu lembro de ficar encantada com a aula, mas aquilo passou, eu tinha tanta certeza do caminho que eu estava seguindo, que aquilo no momento não me encantou. E aí, quando eu estava refletindo, veio na memória Uau. essa acupuntura. E aí, somada com essa síndrome do intestino irritável que eu estava sofrendo no momento e que a medicina me deu respostas na época muito vagas, algumas coisas que eu sentia que tinha uma alteração, que me apresentava sintomas, o médico minimizou tudo isso, então eu fiquei naquela dúvida, né, do que de fato estava acontecendo comigo. E aí eu lembrei de tudo isso e procurei um acupunturista. E eu sou do interior de Minas, minha cidade é uma cidade pequena, em Minas Gerais, mas lá já tinha esse acupunturista, procurei ele, fiz sessão, gostei muito para mim mesmo, tratar essa síndrome. E ele fez uma formação como acupunturista em Belo Horizonte, ele me contou onde era, e eu fiz uma aula, me inscrevi na pós-graduação em acupuntura. Fiz uma aula, saí de lá apaixonadíssima, encantada, como a medicina chinesa enxerga o ser humano. Aquela primeira aula eu já achei incrível. E aí, pronto, me apaixonei, me achei, me encontrei, enfim. E fiz a formação em acupuntura. Durante essa formação, após ela são 2 anos, é um estágio super extenso nessa faculdade que eu fiz, então eram 600 horas de estágio. Caramba. Então foi uma jornada dentro ali da acupuntura. E durante a formação ali eu fiz o curso de auriculoterapia, que nós até comentamos aqui mais cedo, dos pontinhos na orelha, e comecei a atuar com a auriculoterapia antes de concluir a pós. Mas só faz a auriculoterapia quem é acupunturista? Não, não é. É um Ela é uma curso formação à separado? parte. Uau, legal. E aí eu fiz lá durante o curso mesmo e comecei a atender. E aí, quando eu fui atendendo, eu fui vendo os resultados já, somente da aurícula, que tem resultados bem incríveis, para dor, para ansiedade. Então, eu já fui tendo esse contato com o paciente. E aí, fui cada vez mais me afirmando que realmente era aquilo que eu queria. Quando eu concluo a pós, já começo a atender. E aí, durante lá a formação também, eu tive acesso a livros. Aí tem um livro de um autor que é muito famoso para nós de medicina chinesa, que é o Maciossia. E ele tem um livro enorme de saúde da mulher. Então, quando eu vi aquele livro, fiquei completamente encantada de ver como a acupuntura consegue tratar tão bem a saúde da mulher, em todas as suas diversas nuances aí, diversas fases, né? E aí eu saí, comecei a atuar, incrível que pareça, eu acho que o universo também nos escolhe, os pacientes nos escolhem. E embora a acupuntura seja muito famosa para dor, mais que a saúde da mulher, meus principais pacientes sempre foram saúde da mulher, menopausa, mulheres com menopausa, com dores relacionadas à endometriose, com SOP, foram os meus primeiros pacientes. E dores também, claro. E aí encontro a Erika Neri no Instagram, na época ela ainda não dava cursos, e ela postava já os resultados na área de fertilidade, diversos positivos. Eu mandei mensagem para ela para saber se ela ainda dava curso, ela ainda não dava. Aí até que ela começou a dar curso, eu fiz o curso dela em 2019, e assim que eu saí do curso dela, eu comecei a atender pacientes de fertilidade, porque até então eu não atendia fertilidade. E foi de imediato também. Finalizei o curso dela, começou a surgir vários pacientes procurando para serem tratados com fertilidade, com a FIV, e comecei a atender esse público e logo em seguida a Erika me convidou para vir fazer parte da equipe dela aqui em Brasília. Então eu morava lá em Minas Gerais e vim para Brasília para trabalhar específico aqui com ela nessa área. E aí quando eu venho para Brasília para trabalhar com ela, aí que essa área se tornou de fato a maior porcentagem dos meus atendimentos. Então aqui em Brasília, hoje 90% dos meus atendimentos são nessa área de fertilidade feminina, masculina, saúde da mulher, endometriose, SOP, e outra porcentagem menor, 10% aí, que eu ainda tendo outras queixas. E a pergunta que não quer calar, você disse que lá atrás sempre pensou, eu quero estar feliz
com o trabalho. E hoje? Completamente feliz. Completamente feliz, realizada, apaixonada. É um trabalho que ele é desafiador, atender tentantes, atender mulheres, casais, mulheres que tiveram aborto. É um trabalho que tem o seu peso, assim, né? Não é fácil lidar com todas essas emoções, mas é um trabalho tão maravilhoso, tão compensador, né? Não tem nada melhor do que você ajudar alguém a realizar um sonho, e ainda mais o sonho de gestar. E assim como também a análise clínica, né, dentro da biomedicina, tem a sua atuação, mas é o que você falou mesmo, né? Você quer entregar mais. O que mais eu posso fazer? Ali só tinha aquele era o objetivo e o melhor que você fizesse seria a melhor análise possível. Então hoje você pode continuar analisando, né, pesquisando, gerar todo o benefício através do seu conhecimento para aquela pessoa, então é realmente algo que você vai continuando ali, né, até chegar no positivo, por Sim, exemplo. não deixa de Então ser. eu acho que você gosta de desafio também. Adoro. Adoro. Pior que essa é a verdade. Adoro desafio. Então, os casos desafiadores também me movem, de certa forma, ali, tentar ajudar. E a fertilidade, ela é desafiadora, né, em todos os níveis. No nível emocional desses pacientes, primeiramente, eu acredito, e depois no desafio que é mudar, que essa alteração, que a fertilidade convida essas pessoas a mudar em si. Mudar o estilo de vida. Normalmente, um paciente que está tentando engravidar e não está conseguindo, ele está sendo convocado para mudança. Precisa. Se daquele jeito não está funcionando, eu preciso fazer algo diferente. Então, são pessoas que precisam mudar, precisam olhar, às vezes, desacelerar. Atualmente, eu acho que é o principal fator. São mulheres que normalmente deixaram a fertilidade para depois investir no trabalho, e tudo bem isso, né? Mas que talvez agora seja a hora de pausar, desacelerar, pisar nesse freio, olhar, priorizar essa fertilidade. Então, de certa forma, a dificuldade para engravidar, ela é um convite para mudanças. E às vezes mudanças muito profundas, né? Mudanças de comportamento, mudanças num todo. E isso é desafiador para o nosso paciente, é desafiador para nós como terapeutas, porque você tem que conduzir essa pessoa, ou conduzir para um profissional, encaminhá-la quando necessário e conduzi-la a enxergar essas mudanças, a fazê-las e sem se culpar. É uma linha tênue entre você estimular as pessoas a fazerem mudanças sem isso ser algo que piore o quadro ali da paciente, né? O quadro de ansiedade que é muito presente, essa autocobrança que é muito comum nas mulheres que estão tentando engravidar, né? Sempre se questionam, se sentem muito culpadas e normalmente a culpa, de fato, infelizmente, sobrecai sobre a mulher, apesar de não ser um fato, né? A infertilidade, ela é 50% de cada, os estudos estão aí, mostram isso, que tem 40%, média, 40 e poucos por cento é questão masculina e tem a questão do casal ainda somada e depois a porcentagem da mulher. Então não é algo que deveria sobrecarregar somente as mulheres. Mas infelizmente as mulheres se sentem sobrecarregadas nesse fator. Nascer mulher, já vem a caixinha, né, a mala da culpa Isso. junto. Inclusive, este não era um dos objetivos do consultório aberto e se tornou, porque é incrível o quanto os profissionais que nós recebemos aqui, todos praticamente, né, nas entrevistas, trazem essa questão da dor que é associada à mulher. Então a mulher ela já se associa com a dor desde sempre. Consequentemente, com a culpa, né. Então, você não pode estar sentindo cólica. Eu nem posso estar sentindo cólica. Então eu fico culpada por fisiologicamente ser cíclica, aquilo acontece, mas aí já vem a culpa. Então, a culpa de achar que a infertilidade é dela, né, e eu acho que o patriarcado tem tudo isso no país que a gente vive que acaba beneficiando, eh, essa responsabilidade toda, né, se recair. Então, é um fato, né, vamos esvaziar, deixar isso mais leve, porque não é o fato de você carregar o peso do mundo nas suas costas que vai fazer com que você consiga de verdade carregá-lo ou concluir algo. Na verdade, Isso. atrapalha, né. É. E aí, só para a gente fechar a questão da biomedicina, eu tenho participado de todas essas entrevistas e identificado que
existem primeiras formações que são extremamente importantes no que a pessoa está atuando hoje. E é até um fator de escolha mesmo, para que o paciente fale: "Nossa, gostei daquilo ali que eu ouvi". Essa associação, porque no caso da Érica, por exemplo, ela é físio, não é isso? Isso. Fisioterapeuta e acupunturista, se especializou em medicina chinesa e hoje está trabalhando com infertilidade. E a biomédica, que se especializou aí em acupuntura, em medicina chinesa, a biomedicina traz algo, você identifica algo que realmente faz sentido para o positivo em todos os sentidos, né? Não só o positivo ali daquela tentante, mas para os resultados positivos hoje que você tem com a medicina chinesa? Ah, com certeza. Acho que traz uma bagagem no sentido que a biomedicina ela vai muito na fisiologia, né? Então a gente tem uma parte de embriologia grande durante a formação, que inclusive era uma das áreas que eu era apaixonada. E aí hoje eu olho eu atendendo esse público, olha como são as coisas, né? Nunca imaginei que depois a embriologia ali seria tão importante. Então, com certeza, me traz esse conhecimento de saber esse processo todo da embriologia mesmo, processo do embrião, da formação, do tempo. E outro fator também que acaba auxiliando muito é essa questão do conhecimento fisiológico mesmo, de fazer essas associações, de conseguir trazer uma clareza para o paciente em relação ao que a medicina chinesa diz e ao que a fisiologia, né? É a minha pergunta agora. Como é que você explica para essa paciente a questão da medicina tradicional, que vem ali com um diagnóstico de infertilidade? Como é que você correlaciona e trata com a medicina chinesa? Como é essa comunicação aí para essa paciente? Sim. Então a gente primeiro tem que pensar que as duas medicinas nunca é uma coisa isolada, as duas estão aí para complementar. Então a medicina chinesa ela é uma medicina, inclusive é uma terapia, acupuntura complementar aos tratamentos médicos ocidentais. Então a gente sempre, o que eu explico para minha paciente é, primeiro, a acupuntura a gente avalia o paciente. Então a gente trata de forma individualizada. Então você, Carol, se você me procurasse, eu ia te avaliar, a gente ia fazer uma anamnese, entender por que você estava ali, estaria tentando engravidar. Você iria me contar todo o seu histórico, eu ia entender seu ciclo menstrual, ia te fazer diversas perguntas para entender como seu organismo funciona. E no fim a gente olha para o cilíngua também, que faz parte do nosso diagnóstico em medicina chinesa. Dessa forma, a gente finaliza entendendo quais os desequilíbrios energéticos que você tem. Então, por exemplo, uma mulher que sente muito frio, que é bem clássico de mulheres que estão tentando engravidar, ter as extremidades frias, especialmente pés, joelhos, perna, lombar, dor lombar. Esse é um padrão para a medicina chinesa que a gente chama de deficiência de Yang, do SINS. Então, a deficiência de Yang do SINS, ela é uma deficiência que falta como se fosse calor no nosso corpo, que é bem isso, como o nosso corpo fica mais frio, por faltar uma movimentação, nosso metabolismo fica mais lento. Yang é isso, movimento, calor. Quando ele está deficiente, nós vamos ter frio, vamos ter um metabolismo lento, vamos ter peso nas pernas, inchaço. E é isso, pensando em fertilidade, ele tem a ver com uma má circulação sanguínea. Então, a gente vai pensar que vai faltar uma circulação sanguínea adequada na região pélvica, que vai atrapalhar tanto na qualidade dos óvulos, porque não vai ter sangue chegando ali para irrigar esses folículos, tanto na espessura do endométrio, na receptividade desse endométrio. Esse endométrio não vai estar tão receptivo porque tem sangue que não circula adequadamente, temperatura que vai estar fria. Tanto que a gente bate muito nessa técnica de medicina chinesa, sobre o calor, manter os pés aquecidos, manter lombar aquecida, abdômen aquecido, é para favorecer a vascularização sanguínea. Então, para as pacientes, normalmente eu explico assim, eu explico o quadro que elas têm em visão de medicina chinesa e o que isso impacta nela, pensando em fertilidade e traduzindo mesmo. Esse Yang, por exemplo, nós conseguimos compará-lo à progesterona, por exemplo. Então, algumas pacientes, elas vão ter, até de fato, a gente começa a desconfiar que ela vai ter uma progesterona baixa e faz o exame e está lá a progesterona baixa. Ou seja, não é uma versus a outra, não é a medicina ocidental, tradicional, a nossa medicina aqui do dia a dia, diferente versus a chinesa. Não, na verdade você faz uma tradução Isso. e implementa a a solução chinesa,
que muitas vezes seria diferente a solução da medicina tradicional. Isso, é porque a forma de diagnóstico é diferente, né? Então a gente também tem um diagnóstico que vai energético. Então a gente enxerga o ser humano como um todo, e esse desequilíbrio, muitas vezes ele começa no emocional energético e depois vai para o físico. Enquanto a medicina Hum, ocidental, a gente está doente, né? Você avalia o doente. ponto, isso. Então, a medicina chinesa não, a gente avalia o ser humano e os desequilíbrios que podem levá-lo à doença. Inclusive, é uma medicina preventiva. O principal objetivo da medicina chinesa é a prevenção, é a longevidade, é promover saúde. E, claro, tratar, né? Quando o desequilíbrio está instalado, a gente trata. Essa pergunta não estava planejada, mas quando você falou, né, me veio isso aqui. Então, quer dizer que, segundo a medicina chinesa, o ideal, então, é que eu vá te conhecer, independente de fertilidade ou qualquer coisa, de pedir uma avaliação, como se fosse realmente uma consulta. Segundo a medicina chinesa, o que que você vê? Eu não necessariamente preciso estar com um problema, mas eu tenho práticas apenas, né, ocidentais, por exemplo. Faz sentido isso? Faz. Infelizmente, não é o nosso comum, né? Nem o nosso comum ocidentalmente, a gente procurar ajuda, não é? Quando não estamos doentes. Sim. Mas seria o melhor cenário. Assim como a gente procura, assim como a gente faz terapia, quem faz terapia para autoconhecimento, para se desenvolver, ficar bem, sem estar ali instalado uma ansiedade, a mesma coisa seria a medicina chinesa. Que Nós legal. estamos ali para promover saúde, evitar que você adoeça. Então a gente vai fortalecer a imunidade, vai equilibrar esse corpo para que não o padrão de adoecimento não chegue. Esse é o melhor Maravilha. cenário. Tanto que a gente estava falando agora há pouco, mas daqui a pouco vem essa pergunta, que o ideal para uma mulher que está querendo engravidar não é vir junto com o diagnóstico, é iniciar o tratamento com você pelo menos 3 ou 4 meses antes. Quiçá Isso. mais tempo, né? Isso. Quanto mais tempo antes inicia-se, melhor. Né? E quando a gente pensa numa mulher que está tentando engravidar, melhor ainda, porque a gente quer, nosso objetivo como é esse de equilibrar, é prevenção. Nas mulheres gestantes, nós queremos prevenir, exatamente isso, queremos prevenir complicações gestacionais. Hoje já nós temos, já começamos a ter essa procura de mulheres que vou começar a engravidar e nos procuram. Isso me deixa super feliz quando chega e tem chegado cada vez mais mulheres conscientes que precisam se preparar para gestar. Então procura nós, procura uma nutricionista e elas fazem esse preparo, 3 a 6 meses, para depois liberar para engravidar. Esse seria, sem dúvidas alguma, o melhor caminho para quem deseja engravidar. Procurar antes de começar as tentativas. Já vou, quem sabe, acender uma luzinha aí, né? E depois que essa mulher conquistou, conseguiu esse positivo, então mulheres comecem a procurar a medicina chinesa para ter uma longevidade saudável, um envelhecimento livre de determinadas patologias aí, até a menopausa. Você falou que é Sim, possível eu passar melhor por esse período se eu estiver sendo acompanhada por um profissional, por um sim. terapeuta chinês, é assim? Como é que se A chama? gente, a gente fala mais acupunturista por se Acupunturista. tratar, de fato, primeiro da acupuntura, que é a principal técnica, né, da medicina chinesa. Fala-se mais acupunturista por esse fator. Mas sim, o ideal é, tanto que a gente fala plenopausa, né, que é viver a menopausa de forma plena. Adorei. Não conhecia esse termo, sério. E é, Preciso. e é possível, né, viver a plenopausa, que são isso, são mulheres que estão se cuidando. A menopausa para a medicina chinesa, ela é, quando ela vem com muitas queixas, uma mulher muito queixosa, para a medicina chinesa é um fator de como essa mulher viveu os últimos anos, antes de entrar na menopausa. Então, se essa mulher viveu uma vida completamente acelerada, não se respeitou, não teve pausa, foi tudo atropelado, essa menopausa provavelmente vai ser um pouco cruel. E aí, quando a mulher se prepara, vem se equilibrando, tem essa consciência de desacelerar, de cuidar do seu corpo, de ter tempo para tudo, né? Para todos os cuidados necessários, a menopausa vem mais suave. Então, para a medicina chinesa tem até isso. A gente, de fato, a gente vai colher na menopausa aquilo que a gente plantou aí durante o nosso período fértil.
E os tratamentos, né, a gente vai falar agora de ervas, por exemplo, que no caso da fertilidade, né, especialistas em reprodução falam o quanto é benéfico o uso de ervas da medicina chinesa, inclusive nós vamos falar sobre isso agora, mas pensando na medicina chinesa, todo o tratamento dela é natural. Isso, todo tratamento é natural. Começando pela acupuntura, que é o seu corpo que responde, né? Então, a acupuntura a gente vai utilizar pontos, que hoje os estudos demonstram cada vez mais, que a acupuntura ela promove aí a liberação de substâncias, como substâncias que são anti-inflamatórias. Então, é tudo seu corpo produzindo, é um estímulo para que seu corpo produza essa substância, completamente natural. E aí, quando a gente vai para a farmacologia chinesa, para as ervas, a fitoterapia chinesa, são ervas. Então, no Brasil, a gente usa muito aqui, especialmente nós lá do Espaço Érica Neri, utilizamos muitas fórmulas magistrais chinesas, que são fórmulas criadas há milhares de anos, patenteadas, então elas já vêm equilibradas, né? A gente não manipula elas já vêm prontas. Nós utilizamos muito essas ervas, são só ervas juntas, tudo é passado pela Anvisa, só entra no Brasil aquilo que é certinho. Então, no Brasil só entra compostos com ervas. Na China, eles utilizam outros compostos, minerais, até de partes animais. No Brasil não entra isso, no Brasil só entra ervas mesmo, só plantas. Então, a gente utiliza também dessas fórmulas magistrais chinesas para tratar com grande eficácia. As fórmulas entram para potencializar o efeito do nosso tratamento. Maravilha. Então, acho que não adianta nem perguntar quais as principais ervas utilizadas para fertilidade, né? Como é que você faz esse protocolo, associando aí junto com a acupuntura? Porque é individualizado, né? Hum. Então, são ervas para tratar condições. Então, a mulher lá é extremamente friorenta, nós vamos utilizar uma fórmula magistral chinesa ou até uma erva para quem é especializado em fitoterapia chinesa, vai selecionar ali ervas quentes, ervas que vão aquecer o corpo dessa mulher. Então, é completamente individualizado, não existe um protocolo padrão. Então tem essa semelhança com a medicina tradicional também, né? Porque tem gente que quer sempre, ai, funcionou para minha amiga, vai funcionar para mim, então também. Não tem como sair pegando as receitinhas aí de bolo, as receitinhas de outros, porque realmente é totalmente individualizado. E ao meu ver, essa é a grande maravilha do tratamento com a medicina chinesa, que é olhar para cada pessoa e tratá-la de forma única, individual. Esse que é o grande sucesso que a gente consegue ter com os pacientes. Você falou em técnica, né? A acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. Os florais de Bach, que inclusive é algo que faz parte do seu trabalho, eles são também da medicina chinesa? Não são. Os Ah, florais, os florais de Bach, foram desenvolvidos por um médico britânico, um médico importante na época, bacteriologista, e ele também era homeopata, e ele observou que as pessoas tinham um comportamento associado à doença, um comportamento emocional. E ele começou a estudar isso, observar as pessoas e estudar, e ele foi através das flores. O floral é à base de flores, são 38 essências florais, mais uma que é uma essência que junta algumas dessas, que chama o rescue, esse é bem conhecido até. E ele foi pesquisar essas flores e ele catalogou em 38 essências para cada emoção. Então, os florais de Bach eles atuam principalmente no nosso aspecto emocional. E aí nós associamos muito ao nosso tratamento, porque o quadro emocional, quando a gente pensa em fertilidade, é um dos principais. E hoje não só fertilidade, né? Se a gente pensar, todos nós hoje, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, então nós temos muito o impacto emocional nos levando a adoecimentos diversos. E aí os florais de Bach entram nos auxiliando muito, porque são à base de flores, não tem interação com medicamentos. Crianças podem usar, inclusive com muito sucesso crianças apresentam. Então criança, idoso, gestante, é uma terapia simples, acessível e que traz resultados incríveis quando a gente pensa no emocional. Então a gente tem florais para impaciência, pessoas que são completamente impacientes, ansiosas, querem tudo para ontem, não têm paciência com a velocidade do outro. Temos florais para o medo. E aí, para o medo, a gente entra muito nessa parte de fertilidade, onde tem ali muito medo de nunca conseguir engravidar, das gestantes, o medo de perder.
Então, temos alguns florais para alguns tipos de medo, temos florais que vão trabalhar autoconfiança, e uma coisa interessante dos florais é que o floral para o medo não é que ele vai tirar o medo da pessoa. O floral ele trabalha desenvolvendo a parte positiva daquela emoção. Então, o medo ele vai trabalhar a confiança da pessoa. O floral para a impaciência vai trabalhar a tolerância. Então, é dessa forma que funciona e é incrível o resultado. Às vezes as pessoas começam a tomar sem ter muita fé, falam, ok, vou experimentar, e depois ficam encantadas. Então, nós temos pacientes que nunca ficam sem florais, nem para elas, depois nem para os filhos. Que Então, é um legal. trabalho muito legal. Então, ele é tomado, são De tomar, gotinhas que é de isso. tomar, não é de passar igual esses óleos essenciais, não tem Não. nada a ver uma coisa com a outra. Não, é de tomar. Então, ele é feito à base de flores, é feito na Inglaterra, então eles são importados, vêm todos de lá, e aí a gente tem o que a gente chama de estoque, que é o que vem de lá, então o Mimulus, que é o floral para o medo, o Impatiens, que é o floral para a impaciência, vem os florais, 38 essências, nós avaliamos o paciente ali, cada frasquinho a gente coloca até 7 essências florais, é o máximo, e aí seleciona e manipula mesmo, então vai colocar ali uma água de boa qualidade, claro, um álcool para conservar, e essências florais que foram selecionadas, e o paciente vai ficar ali com aquele frasco durante 30 dias, tomando todos os dias, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Então, é uma terapia simples, fácil de ser tomada, as crianças normalmente adoram, e com excelente resultado. Que maravilha! E esses florais, eles não são vendidos em todos os lugares, farmácias comuns? Encontra-se em farmácias. Os de bar, esse? Os de bar. Então, porque os de bar, eles não se encontram facilmente. E aí também não justifica, porque se a pessoa for comprar para ela um só para o medo, você vai ter um estoque enorme que ele tem que ser diluído para ser tomado. Então, é melhor, com certeza, a pessoa procurar um terapeuta floral, que vai selecionar, vai fazer essa individualização, selecionar os melhores florais ali para a pessoa tomar. Nas farmácias é comum a gente ver, né? Próximo ao caixa, fica ali para o medo, para insônia. Pode funcionar, porque ali selecionaram essências gerais, mas é completamente diferente, que não vai ser um floral individualizado, pensando na queixa da pessoa específico. Maravilha. Então, você também associa a esse tratamento para potencializar a FIV, não é isso? E muitas vezes a gente fala em potencializar a FIV, mas pode ser que essa mulher engravide, inclusive, antes de fazer a fertilização, depois que começa esse trabalho com vocês. Acontece muito? Acontece muito. Graças a Deus. É de extrema alegria quando acontece, inclusive, né? A gente está ali preparando a paciente para ir para a fertilização e acontece. Engravida naturalmente, antes de uma transferência, antes de começar o protocolo, já aconteceu muito. Mas a gente tem que lembrar também assim, que a FIV é um caminho importante, eu sempre falo isso com as minhas pacientes, é um caminho para auxiliar alguns casais que não têm outra alternativa, né? Para quando não se tem outra alternativa, ela é a grande salvadora, né? Deus nos deu a inteligência e nos capacitou para que a gente fosse desenvolvendo tantos medicamentos, um avanço na medicina. Então a FIV ela também é um avanço da medicina, e está aí para auxiliar tantos casais, então tantos quantos casais nossos foram auxiliados através da FIV, e isso eu acho que tem que ser um motivo de felicidade, né? Sim. Nós termos chegado como sociedade a esse desenvolvimento de uma tecnologia que auxilia tantos casais. Verdade, com certeza. E falando então para essas mulheres que já se decidiram ou vão decidir ou estão estudando, porque tem todo um preparo, né, até acontecer realmente o dia da fertilização. E quanto tempo antes ou em que momento é o momento ideal, na sua percepção, para que essa mulher comece com a medicina chinesa para potencializar esse resultado aí da FIV? Pode ser juntamente no dia que já marcou? Como é que funciona? O ideal é sempre que essa paciente nos procure antes. O quanto antes, melhor. Assim como a gente comentou aqui mais cedo, dessa paciente que decidiu engravidar, vou começar a me preparar antes, seria o melhor cenário. Para a FIV, mais importante ainda, por vários fatores, né? A FIV é um alto investimento emocional financeiro desse paciente, então esse preparo ele é extremamente importante. Ele vai auxiliar a potencializar, sim, o resultado. É isso que nós vemos em prática clínica. Com relação ao embrião, aos óvulos, a tudo isso? Tudo isso. E aí é o casal? O ideal é o casal.
infelizmente, os homens têm muita resistência, né? Atender homens ainda é muito desafiador. Eu atendo homens, conto nos dedos os que chegaram por conta própria, sem as suas esposas, infelizmente. Mas a maioria dos homens que vêm até nós vem pelas esposas que trazem. Mas esse seria, com certeza, o melhor cenário. O casal, a gente tem que lembrar que é dos dois a fertilidade e os dois devem se preparar antes. E aí, com a acupuntura, com a nutricionista, fazer esse preparo. A gente tem que pensar que qualidade de ovos, qualidade de esperma, ele vem de um preparo, de um corpo equilibrado. Primeiro temos que ter saúde. Nosso corpo é muito inteligente, nosso corpo, né? Ele sabe que para gestar uma vida, para uma mulher engravidar, primeiro ela tem que estar dando conta fisiologicamente das suas funções próprias primeiro. Então esse preparo a gente indica que a mulher ou o casal venha 3 meses antes. Aí, pelo menos 3 meses antes. É o tempo ideal para a gente já começar a cuidar, equilibrar, para conseguirmos termos aí um efeito em quantidade desses folículos, no recrutamento folicular seja melhor, a qualidade desses óvulos, e aí também o endométrio, a receptividade endometrial. Então esse preparo, no mínimo 3 meses, é o ideal, que essa mulher, que esse casal nos procure. E aí vocês vão juntos, você vai definir qual é o protocolo individualizado para aquele casal, e durante esses 3 meses, até que chegue o momento da FIV, eles vão estar desenvolvendo práticas, utilizando florais, fazendo acupuntura, e aí eles vão estar visitando vocês semanalmente. Como é que funciona normalmente? Isso. Quando essa paciente nos procura com antecedência, aí ela pode vir, depende do caso, um caso que a gente veja que tem um grande desequilíbrio, uma mulher que está muito inflamada, aí normalmente a gente tem uma conversa, eu posso sugerir que ela venha 2 vezes na semana, mas caso não, caso esteja algo mais tranquilo, ela vai vir comigo 1 vez por semana, É o até padrão. chegar ao início desse estímulo. E aí quando começa o estímulo, no caso da fertilização in vitro, essas pacientes vão fazer ali os ultrassons, esse acompanhamento ecográfico junto com o seu médico, fertileuta, e ela vai trazer isso para mim também. Então, aí, durante esse estímulo, nós fazemos mais sessões e nós vamos fazer acompanhando a evolução desses folículos. Então, se o folículo chegou até determinado momento, aí eu já sei que eu, como acupunturista, eu tenho que parar por ali. Por isso que é muito importante o acupunturista ter conhecimento para atender esse casal. Extremamente. Então, se você está pensando em ir para uma fertilização in vitro, só procure um acupunturista que trabalhe com isso. Isso é importantíssimo, porque o acupunturista ele tem que ter esse conhecimento. Ele tem que saber até onde ele pode ir, como ele vai auxiliar esse casal, o que ele pode usar de fórmulas magistrais chinesas, até que momento. Isso é extremamente importante. Conhecer para auxiliar e não atrapalhar um Porque tratamento pode tão ser que maravilhoso. atrapalhe também. Se o profissional ele não tiver conhecimento nenhum na área, ele pode sim atrapalhar, porque a gente vai estimular esse folículo a crescer, então tem um limite, até onde eu vou. Sim. Se ele não sabe de nada dessa área, completamente não sabe, nunca atendeu, nunca acompanhou, não sabe como funciona uma FIV, ele pode sim prejudicar, ele pode colocar tudo a perder. Uau! Então isso é um fator que a gente sempre frisa isso para os pacientes, tem que saber em quem você procura nessa fase. Porque, infelizmente, nesse caso, igual eu estou explicando, um profissional que não sabe o que ele está fazendo, ele pode sim prejudicar esse tratamento. De extrema importância essa informação, porque a minha percepção mesmo era qualquer acupunturista, não é um acupunturista direcionado para a saúde da mulher e ainda com especialização em fertilidade. Isso, Essa porque expertise. a gente tem que saber o nosso conhecimento, óbvio, de medicina chinesa. Todo profissional que se formou bem, estudou, ele vai saber tratar com acupuntura. Porém, nós temos que ter o conhecimento. Nós, por exemplo, a gente frequenta congressos de reprodução assistida, eu tenho que entender o que o médico faz, eu tenho que saber cada medicação que a minha paciente está tomando, cada fase, cada etapa, e principalmente isso, né, saber como eu posso ajudar essa paciente em cada fase. Então, na fase da coleta, como eu vou auxiliá-la a fazer esse folículo crescer e até que ponto eu auxilio. E depois, na transferência de embrião, preparar esse endométrio, deixar essa paciente também pronta para transferência. E o que eu vou fazer depois que ela transferiu? Né? Então, esse é um fator extremamente importante. Tem que saber qual profissional que você procura. Que maravilha. E esclarecendo também com relação à acupuntura, tem muita gente que pensa que a acupuntura é só para relaxar. E, na verdade, ela está totalmente conectada com a questão dos hormônios também, o equilíbrio desses hormônios. Isso. É isso mesmo?
Isso, a acupuntura ela tem uma ação muito mais ampla, né, do que só relaxar ou só tratar dor, que são os mais clássicos, né, ansiedade e dor. A acupuntura ela tem uma ação em sistema nervoso central, em sistema nervoso autônomo, que vai ter uma ação aí de nos equilibrar como um todo, que vai ser mais amplo também de que só dor ou só relaxar, e tem uma ação em hormônios. Então a gente tem uma ação no sistema endócrino, tem uma ação no eixo hipotálamo hipófise ovariano, adrenal, então a gente consegue sim equilibrar hormônios, a gente consegue equilibrar um ciclo. Então a gente tem, é muito comum chegar a pacientes que estão tentando engravidar naturalmente e elas estarem com um ciclo bem desequilibrado, né? Um ciclo de 24 dias, depois um ciclo de 25, depois de 30, depois de 25 de novo e um ciclo irregular, e nós conseguimos equilibrar justamente por ter esse efeito em sistema hormonal. Então a gente consegue ter um resultado muito mais amplo, extremamente mais amplo. Sistema imune, também a acupuntura tem uma ação de modular o sistema imune, e isso é importante quando a gente pensa em fertilidade, quando a gente pensa em receptividade endometrial. Então é muito mais além do somente relaxar. Você falou em ansiedade e depressão. Além da fertilidade, que você hoje é especialista, você também atende outras pessoas com a medicina chinesa pelo que mais, para o que mais? Sim. Nós atendemos lá no espaço, essa é uma pergunta super comum, porque até as nossas próprias pacientes, elas às vezes pensam que a gente só trata de saúde da mulher, só trata mulher, mas não, nós tratamos todas as queixas que a acupuntura trata, nós tratamos. Então, eu tenho pacientes de dores diversas, pacientes com depressão, ansiedade, estresse, né, que é muito comum hoje em dia. Além da saúde da mulher aí, que também tratamos, não só fertilidade, então eu tenho pacientes de endometriose que não estão tentando engravidar. Nós temos também, temos uma parceria hoje com alguns médicos, então temos uma parceria com a médica doutora Jordânia Diniz, que é uma especialista, ginecologista, que faz cirurgias de endometriose. Ela nos encaminha previamente os pacientes para preparar para a cirurgia, que é outro ponto em que a acupuntura auxilia demais no preparo dessa mulher para fazer a cirurgia. Então, às vezes, são mulheres que não estão nem tentando engravidar, que elas estão ali para tratar as dores ou se prepararem para a cirurgia. Atendemos esses outros casos, menopausa, toda a parte de saúde da mulher e essa parte geral, né? Dores, emocional e tudo mais. Então, realmente é muito além do que só o relaxar ou que nem é acupuntura, né? Ela é uma técnica da medicina chinesa. Porque existe a auriculoacupuntura que está aí nas técnicas de medicina chinesa, mas existe a auriculoterapia, que foi também desenvolvida por um francês. Uau. Então, ao mesmo tempo, aí, dois saberes de lugares distintos, já se usava na China há milhares de anos, e aí um médico francês também foi observando, descobriu também esse método de tratar pela orelha. E aí a auriculoterapia, então, ela não é exclusiva somente da medicina chinesa, ela pertence, mas não é exclusiva. E nós usamos lá sempre. Todos os nossos pacientes, nós fazemos também a auriculoterapia. E com as agulhinhas também? Sim, quando necessário. Eu utilizo mais sementes, que eu deixo o meu paciente para casa com essas sementes e continuo ali estimulando os pontos que eu preciso. Inclusive, tem vários estudos demonstrando o potencial da auriculoterapia. Como eu já atendi, quando eu comecei lá, atendi só com a auriculoterapia, sim. Eu vi os incríveis resultados dessa terapia. É simples, mas é bem eficaz e nós utilizamos muito. Um dos pontos altos que você traz é a questão da humanização. Me tangibiliza como vocês proporcionam essa humanização, porque muitas vezes eu vou até gravar um vídeo para o consultório aberto sobre isso, né, que tratamento humanizado, tratar bem, vai muito além de um cafezinho na recepção. Uhum. Então, o que efetivamente é esse tratamento humanizado que você proporciona? Sim. Lá no Espaço Érica Neri, nós todas priorizamos isso, e não só priorizamos, acho que está bem na nossa essência, naquilo que a gente acredita mesmo, que o tratamento ele tem que ser humanizado no sentido de você ouvir, estar na presença com essa paciente que chega para nós, muitas vezes com tantas dores emocionais, e até o próprio paciente que chega com ansiedade, né? Você olhar para essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer de fato, mostrar que você se interessa
que você está ali disposto, que você vai estudar o caso desse paciente, que você vai entregar o seu melhor para o paciente. Só isso, eu já acredito que engloba essa humanização, que é o básico, né? Sim. É triste a gente falar de humanizar, que se estamos tratando os Com humanos. Mas, infelizmente, é muito comum, a gente ouve vários relatos. Os pacientes chegam com relatos tristíssimos, né, de médicos, de outros profissionais que não ouviram elas. Já tive paciente que falou, eu só queria ser ouvida. E aqui eu fui ouvida. Então, eu acho que todos nós, como sociedade até, temos que reavaliar isso mesmo. Sim. Como estamos tratando uns aos outros, especialmente profissionais de saúde. Exato, exato. Onde nós chegamos ali, até vocês tão vulneráveis, Exato. né? Além dessa expectativa que a gente falou no início, que é desafiador, e que bom que você gosta de desafio, toda essa questão da fertilidade, essas pessoas chegam também emocionalmente fragilizadas com relação a medo, ansiedade, culpa, e essas emoções que vêm nessa mala aí, dessa tentante, você acredita também que os florais de Bach, eles vão ter um bom resultado, um resultado efetivo para cuidar dessa parte, para liberar pelo menos essa parte emocional para o corpo e ficando mais tranquilo para essa fertilidade, para essa possível fertilização aí? Sim. É por isso que a gente associa os florais de Bach aos nossos tratamentos, porque Legal. eles vêm de fato para somar. Claro que nós estamos ali para ouvir essa paciente, com essa escutativa empática e para também direcionar esse paciente. Claro, quando é um caso que a gente vê uma necessidade, esse paciente não está sendo acompanhado por um psicólogo, a gente encaminha esse paciente, com toda certeza, né? Nós até fazemos isso em todas as especialidades. Nós temos esse olhar multidisciplinar e é isso que a gente busca. Quando você quer tentar auxiliar uma pessoa no seu processo de saúde, especialmente uma tentante, a gente tem que contar. É um trabalho em equipe, não tem Sim, como apenas a sim. acupuntura. Mas aí os florais, sim, eles vêm para nos auxiliar muito nesses aspectos emocionais. E os resultados, como andam? Sim, tem que falar de resultado, Tem que né? falar Não de basta resultado, apenas gente? falar teorias, mas graças a Deus lá no Espaço Érica Neri nós temos muitos positivos. Antigamente eu postava muitos meus positivos, todo positivo eu postava no Instagram. Depois algumas próprias pacientes me falaram assim, ai Fernanda, eu não estou querendo mais ver redes sociais, eu vejo um positivo e eu fico triste, apesar disso oscila, que eu tenho pacientes que adoram ver positivos, leem ali as histórias, se veem nas histórias e aquilo é um combustível, isso é um ponto importante. Mas depois desses relatos eu parei um pouco de postar as histórias, os positivos ali. Mas graças a Deus, muitos positivos. Esse ano eu contabilizei, que normalmente eu não faço isso, mas hoje, até hoje, são 16 positivos nesse ano. Então nós estamos em julho, ainda estamos na metade do mês, Já mais de 2 por mês. mais de 2 por 2, mês. alguma coisa positivos Exato, aí por mês. positivos. Então chegamos nessa meta, vamos dobrar a meta no segundo Se semestre Deus aí. quiser. E pontuando, né, o que você trouxe do incômodo talvez dessa mulher, eu acho que a gente compreende, é importante compreender, mas avalia, porque segundo a Bíblia, né, quando você traz um testemunho, você abre um portal para que isso aconteça de novo. Ou seja, cada positivo que você mostra, você abre ali um portal para que aquele positivo aconteça na vida de outra tentante, Uhum. de outra mulher. Então, eu não estou falando de ser positiva, que eu nem gosto dessa positividade tóxica, eu estou falando da palavra, das promessas que nós temos. Então, uma vez que eu falo da minha conquista, eu abri ali espaço para que vem de novo, aconteça de novo. Faz, se fizer sentido, e Sim. para você também que está aí tentando, é muito melhor a gente louvar, comemorar a vitória do outro, para que esse fluxo aconteça também conosco. A comparação, ela acaba com... Eu não conheço, eu acredito que nada que a comparação faça algum sentido positivo. Porque quando a gente se compara, você vai estar sempre melhor ou pior, inferior ou superior. E esse lugar não existe. E é sempre injusto, né? A gente não sabe o lugar do outro. A gente vê, quando se compara, você compara com o que o outro mostra.
né? Nem sempre aquilo é o total. E como cada corpo é único, cada um de nós, eu não leio melhor que, ou eu não falo melhor do que, não tem essa possibilidade. Então, quem está incomodado com isso é porque está se comparando, é porque a energia está em outro lugar, tem que ser algo ali positivo que me incentive e no que depender de mim, isso pode acontecer. Então, repensa, eu quero ver esses positivos, aí vou começar a olhar, quero ver, é tão bom, é É vitória, maravilhoso. é Maravilhoso. vitória. E cada um de nós tem uma história, né? É claro que tem vários casais que talvez não consigam dessa forma, cada um tem uma história. Eu não estou falando de um lugar, é muito fácil, talvez você aí ouvindo até este momento, né, pensar, é fácil para ela falar, né? Eu tenho, graças a Deus, um filho de 20 anos de idade, que aconteceu naturalmente, mas também tive uma fertilização in vitro que não culminou em um outro filho, mas eu não acredito que ela não obteve sucesso. Eu tive muitos aprendizados com isso. O que era suposto não aconteceu. Claro que falar isso hoje, né, foi um sofrimento enorme. Quem viu, quem quiser assistir, eu acho que eu falei um pouquinho na entrevista da Érica, mas eu fico muito feliz em cada pessoa que conquista algo que eu desejo. Eu tenho muitos sonhos, até porque eu entendo isso, que está acontecendo para alguém, pode acontecer e vai acontecer de novo. Então, fica aí o meu protesto com relação a isso. O que mais que a gente tem para falar? Falamos do floral de Bach, né? Eu quero que você mencione, já mencionou um resultado, mas tem algum caso que você se lembra que era assim muito desafiador, que para aquela mãe ou para aquela história, talvez se você não se lembrar agora, que vale a pena a gente trazer para inspirar, claro que guardando os nomes. Inúmeros. Ah, Inúmeros desafiadores. Como eu gosto de desafio e como eles chegam são até a eles que mim, chegam até você. tem inúmeros casos muito desafiadores, assim, maravilhosos e de muita fé. Mas agora eu me lembrei de um casal. Esse casal em específico, eu cuidava dos dois, do casal. E ele, já vinha cuidando dela, ela trouxe ele. E ele era muito resistente a fazer o espermograma. Ele não queria fazer o espermograma. Então, as minhas sessões com ele, eu gastava boa parte do tempo das sessões conversando com ele da importância que ele tinha que fazer o exame. Porque ele tinha que ser avaliado, se tivesse alguma alteração, era mais fácil. Até tratar homens é mais fácil, tá? O nosso sistema é muito mais complexo do homem, do que o homem. O homem, em 3 meses, mais ou menos, eles têm uma troca de espermatozoide. Então, tratar homem é bem mais simples. E eu gastava quase meu tempo todo da sessão conversando com ele, falando da importância. E ele tinha uma questão religiosa, que ele falava que eu não queria fazer por questão religiosa. Eu expliquei que tinha outras opções, que daria para ele fazer esse exame. Enfim, fiquei muito no pé dele até ele fazer o exame. Quando ele fez, tinha uma alteração enorme. Ele tinha uma alteração na morfologia. E no exame dele saiu 99% dos espermatozoides eram alterados. E aí, quando recebemos esse exame, encaminhei eles para um urologista maravilhoso, que acompanha muitos dos meus pacientes. Assim que ele chegou para ele e começou o tratamento, 2 semanas que ele havia começado o tratamento, eles engravidam, naturalmente, com esse espermograma, de 99% alterado. Ela também era uma paciente que tinha endometriose, tinha muitas questões envolvidas na fertilidade dela, e aí foi assim, a primeiro momento, uma enorme felicidade, mas para nós profissionais que estávamos ali, um pouco aflitos, né, com receios mesmo, porque 99% alterados é uma chance enorme de um aborto espontâneo, uma chance enorme de um bebê não viável mesmo, de um embrião que não fosse viável. E os dois, o que me deixava tranquila, que quando eu chegava na sessão, os dois com uma fé, ele sempre ia com um terço na mão. E ela sempre com uma fé tão linda de se ver os dois tão felizes e tão assim, em momento algum passou pela cabeça deles que não daria certo. Claro que no primeiro momento, sim, quando ela falou, tô grávida, como pode? A mensagem dela foi assim para mim, como pode? Eu falei, milagres acontecem. Receba seu milagre, você está grávida e é seu, toma posse porque deu tudo certo. Só que no fundo eu como todo o meu conhecimento técnico, eu fiquei um pouco receosa, mas e os dois me mostravam que estava tudo bem, né? Quando eu tinha um receio ali escondido em mim, eles me mostravam com a fé linda e plena dos dois, de que estava tudo bem. E já nasceu essa bebê linda, Ah!
Nasceu no começo do ano, uma bebezinha maravilhosa, linda, perfeita. Então, Graças a esse é um Deus. caso. Inclusive, enquanto você estava falando, eu aqui em espírito mesmo, né? Eu nunca li essa palavra dessa forma. Se você já tiver lido, me fala. E se não, ainda bem que eu estou falando aqui e está gravado. Quero fazer algo com esse nome ou fazer juntas. Vamos ver. Você já ouviu o nome fertilidade escrito fertilidade? Já. Já? Já que foi a Erika lançou um livro Com esse com nome? esse nome. Fertilidade? Isso. Ah, Que então. foi justo para testemunhar toda a caminhada dela, que foi a coisa mais linda. Eu achei lindo quando ela me falou o Porque nome. talvez é justamente isso, né? A fertilidade vai começar aí Com fé. com fé, Exato. né? Começa com a fé. Projetos férteis, né? Todas essas questões. Então, maravilhoso para você que está aí buscando é fé. A sua fertilidade começa com a fé. Exato. É acreditar. Eu É falo isso acreditar. sempre para as minhas pacientes. Começa primeiro sempre por nós, né? Por cada um deles. Começa por ela acreditar que ela pode. Sim. Primeiro ela tem que acreditar que o útero dela é maravilhoso, é receptivo, acreditar que os óvulos dela têm qualidade. Esse homem acreditar que ele também é capaz. E começa por aí. Não, impossível a gente pensar em fertilidade sem esse passo inicial que é da fé, da confiança. Do acreditar. E muito disso eu percebo que começa quando você começa a acreditar em você. Mas para acreditar em você, né, a gente tem que acreditar em algo, Em algo maior. Começar a entender esse esquema, pelo menos no que eu acredito, é assim. E, gente, é maravilhoso receber vocês aqui. Eu acho que esse pessoal da acupuntura e essa vozinha, e é tão gostoso. Espaço aberto, consultório aberto, para quando você quiser voltar e trazer esse conhecimento da medicina chinesa. Eu espero mesmo que cada vez mais essa barreira seja quebrada, porque com tantos resultados, né, não dá, não funciona ainda as pessoas terem tanta restrição. Mas a gente sabe que tudo é aos poucos e que vocês continuem firmes e fortes nesse propósito de trazer cada vez mais coisas naturais e que funcionam. Inclusive, você palestrou, né, no congresso, o primeiro congresso de medicina chinesa, né? E junto com a Érica, espero que você realmente continue. Você fala muito bem, então pense nisso. Nós estávamos falando aqui no bastidor, se ela tem projetos futuros, eu palestrei dessa vez, ainda não, mas que transmita isso. A docência está aí claramente. E para finalizar, eu quero que você mande uma mensagem diretamente no coração, né, desse casal, dessa mulher, né, desse ser humano aí com relação a ou a medicina chinesa, ou a fertilidade, ou o que você desejar. O que eu sempre falo para as minhas pacientes, igual a gente finalizou aqui com fertilidade, é isso. Primeiro, comece a acreditar, né? Se você tem uma crença, se você tem uma fé, trabalhe a sua fé, trabalhe o seu perdão. O perdão, ele é um ponto muito importante quando a gente pensa em fertilidade. Temos que ver, né? Todo convite, qualquer adoecimento, não nos acontece em vão. A vida nos convoca de alguma forma, e quando a gente enfrenta esses desafios, com certeza eles vêm para nos transformar para melhor. E então avalie, cuide da sua fé, seja ela qual for, cuide da sua autoconfiança, confie em você e comece pelo básico. Eu sempre falo para as minhas pacientes, começar pelo básico. Fertilidade, a gente começa por um equilíbrio. Então esse equilíbrio ele consiste em dormir bem, se alimentar bem, cuidar dos seus pensamentos, das pessoas que você se relaciona, cuidar dos fatores estressantes, né? Saber lidar com esse estresse do dia a dia que todos nós estamos expostos, cuidar dos contaminantes ambientais, cuide dos produtos que você está ingerindo, consumindo, passando na pele, especialmente os de uso diário. Os disruptores endócrinos são uma grande questão para a fertilidade e isso começa por nós. Só você pode fazer por você esse básico. Então se cuide, se conscientize, cuide da sua fé e comece assim. O primeiro passo sempre tem que ser dado, né? E conte conosco. Com a acupuntura, com a medicina chinesa, estamos aí para auxiliá-los e graças a Deus os nossos resultados, eles comprovam isso, a eficácia desse método. Só vem, né? Isso. Só vem que o consultório está Tá aberto. aberto.
Obrigada de verdade, Eu que amei agradeço. por Muito, ter muito obrigada. realmente aberto esse espaço, tá, pra gente. Ela chegou aqui, ai, não sou muito de falar, não, imagina que não. E é isso, eu fecho a porta do consultório hoje e até o próximo consultório aberto.